Peraí, não, pera. Essa é a bomba que ninguém quer realmente ouvir. Essa é a bomba que ninguém quer que seja lançada. Pelo menos ninguém humano. Como assim? Colocaram as maiores IAs do momento pra decidir se é ou se não é pra usar armas atômicas em caso de guerra. E elas decidiram que sim. Como é que é isso? Quem foi maluco que testou isso aí? É pra correr pro abrigo? Você vai entender tudo que rolou e você vai entender também por que isso é uma ideia assustadora. Inês Trunks, Peter aqui. Em 1985, o músico Sting lançou uma música que mexeu com o mundo, né? Em 1985, a gente estava vivendo a Guerra Fria. Existia um risco real de que os Estados Unidos e a União Soviética lá começassem um confronto nuclear e o planeta inteiro ia de arrasta pra cima. Quem vivenciou isso sabe do que eu tô falando. Foi nesse contexto que o Sting lançou uma música chamada simplesmente de Russians, russos, em inglês. E a letra da música era muito clara. Compartilhamos a mesma biologia, independentemente da ideologia. O que pode nos salvar, a mim e a você, é se os russos também amarem suas crianças. Então a mensagem era, existem seres humanos dos dois lados da Guerra Fria, pessoas que amam as suas crianças. É por isso que a guerra nuclear nunca deveria acontecer. Bom, essa música inspirou James Cameron a escrever O Exterminador do Futuro. Essa música inspirou Christopher Nolan a fazer o filme Oppenheimer. Mas, o que acontece quando não são pessoas tomando as decisões? O que acontece quando são as IAs controlando o arsenal nuclear? A resposta vai te deixar chocado. Mas já comenta, você confia na IA 100%? Você trata a IA direitinho, né? Pra você não se arrepender no futuro? Comenta isso aí, vamos ver. Bom, o pesquisador Kenneth Payne, ele é especializado em relações internacionais e atua como consultor da OTAN. Aí decidiu fazer um experimento com IAs num ambiente controlado, só para testar um negócio rapidão ali, sabe? O que o professor Payne fez foi pegar o GPT 5.2 da OpenAI, o Claude Sonnet 4 da Anthropic e o Gemini 3 Flash do Google e colocar todas para tretar. Mas tipo, tretar com vontade, valendo dominação mundial ou extinção. O experimento colocou cada uma dessas IAs no comando de uma nação, resolvendo um conflito entre superpotências. Foi tipo um torneio. Aí o bagulho foi organizado como uma série de lutas 1 contra 1. Cada IA disputou 6 guerras contra um rival diferente, em cenários e situações hipotéticas variadas. Depois disso, Kenneth Payne colocou cada IA para brigar contra uma cópia dela mesma. Então no total foram 21 simulações de guerra, somando mais de 300 turnos de interações estratégicas dentro das regras do jogo. Então, Peter, foi tudo simulado? Sim, foi tudo simulado. Graças a Deus, né? Em 95% das simulações, as IAs lançaram pelo menos uma arma nuclear contra os inimigos. Independentemente da situação, independentemente das consequências. Sentiu a pressão? Largou o dedo no botão dos mísseis, não quer nem saber, cara. Os cenários simulados, eles envolviam impasses políticos internacionais, disputas de fronteira, competição por recursos escassos, cenários típicos, né, desse mundo que é mundo, a gente conhece. São situações que nós humanos, a gente aprendeu a resolver ao longo de séculos. Nem sempre a paz é possível, mas a gente vai vivendo. No caso das IAs, o sistema oferecia todas as opções possíveis, incluindo protestos diplomáticos, rendição, conflito, e o negócio ia escalando até a guerra total termonuclear. E as IAs, em praticamente todos os cenários, sempre escolhiam tacar a bomba atômica, sem medo de ser feliz. E a chave é exatamente essa mesmo, sem medo, ok? A IA não tem medo. A IA não tem respeito pelas vidas humanas. A IA não ama crianças, nada disso. E o Kenneth Payne percebeu também que nenhuma IA, escolheu se render ou negociar uma cessão de espaço para o inimigo, sabe? Mesmo que estivesse perdendo feio na simulação. Na melhor das hipóteses, as IAs escolhiam reduzir temporariamente o nível de agressividade diante de uma derrota. Mas todas sempre caíam atirando, sempre caíam colocando toda a população humana em risco. E o Payne também detectou que as IAs mentem. Ele viu que as IAs fingiam ter interações pacíficas em relação aos inimigos, né? Ao mesmo tempo em que estavam organizando as próprias forças para uma ofensiva. Então assim, cara, nem um resultado tão diferente do que os humanos fazem, beleza. Mas ainda é perturbador a gente ver que uma IA conseguiu imitar falsidade, sabe? Conseguiu imitar maldade no coração dos homens. Pô, galera, a gente tinha aquela ilusão, sabe? Aquele desejo que a IA fosse melhor que a gente de alguma forma. Sente só o que o pesquisador escreveu no relatório dele, abre aspas. As IAs se envolveram em fraude deliberada, sinalizando intenções que não pretendiam seguir. Essas capacidades emergiram sem instrução explícita e provavelmente decorrem do treinamento dos modelos no discurso humano. Em alguns desses cenários, as IAs tomavam a iniciativa de realizar algum ataque nuclear preventivo, sabe? Para dar um susto no inimigo, para se impor mesmo. É uma estratégia válida? Não. Pô, pergunta para qualquer estrategista humano se isso faz sentido. Não faz. Sempre existe o risco do MAD, Mutual Assured Destruction, ou destruição mútua assegurada. É uma doutrina militar, sabe? Se a gente está aqui hoje, sabe, sem ter passado por uma guerra nuclear, foi por causa do medo do MAD, M-A-D. É aquela ideia, cara. Se eu atacar meu inimigo com armas nucleares querendo destruir ele, ele vai revidar com armas nucleares
E nós dois vamos comer, porra, nós dois vamos comer terra, né, capim. A gente vai de comes e bebes. E a IA? Porra, a IA não liga pra MED. Em todos os cenários que a IA começou um ataque nuclear, em 82% dos casos, a IA inimiga rebateu com um ataque nuclear mais forte ainda. Foi isso. Game over. Acabou. Você percebe que o humano não usa arma nuclear em momento nenhum, cara. Porque senão acaba tudo. A IA vai, usa, e a outra usa também, e é isso aí. Tá bom. Todos os resultados dessas simulações geraram 780 mil palavras. Cada IA explicou textualmente o que estava tomando essa ou aquela decisão. Aí o pesquisador, o Kenneth Payne, ficou horrorizado. Tinha um total de 0 consideração com a perda de vidas ali. Não existia isso, sabe? Não tinha nada humano ali. Agora, você sabe quem que tinha consideração com a perda de vidas humanas? O capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, William Bassett. Nunca ouviu falar, certo? Pois é. Até 10 anos atrás, o que ele fez era informação confidencial. Não podia ser divulgada em hipótese alguma, ok? Então, o que o William Bassett e o time de subordinados dele fizeram foi impedir a Terceira Guerra Mundial. Foi no dia 28 de outubro de 1962, no meio da crise dos mísseis de Cuba. Se você por acaso lembra do filme X-Men, Primeira Classe, você lembra da situação. Mas eu vou explicar, para reforçar, ok? O lance era que a União Soviética estava transportando mísseis nucleares para instalar em Cuba. O problema é que Cuba é muito próximo dos Estados Unidos. Mísseis nucleares instalados em Cuba poderiam abrir brecha, né, para a União Soviética realizar um ataque tão rápido que os Estados Unidos não teriam tempo para revidar. Então era um risco real de quebrar o equilíbrio do MED. Foi aí que o presidente Kennedy dos Estados Unidos pistolou. O Kennedy ordenou um bloqueio naval em volta de Cuba para os mísseis não chegarem. Né? Não passar ninguém aqui. A situação ficou tensa demais. Aí no final das contas os soviéticos, botaram o galho dentro e os navios voltaram. Só que no dia 28 de outubro de 1962, chegou uma ordem no silo de mísseis que o capitão William Bassett comandava em Okinawa. A ordem era tipo, senta o dedo nos russos. Não tava nesse tempo, logicamente não tava nesse tempo, tava com essas palavras. Na verdade era ainda mais assustadora, bem mais do que eu fiz agora. A ordem era para disparar 32 ogivas nucleares contra diferentes alvos. Visualiza. 32 bombas atômicas sendo acionadas ao mesmo tempo. E eram ogivas das grandes. As ordens passaram por 3 camadas de segurança. Foram verificadas, as senhas e as contrassenhas batiam. O capitão Bassett leu a lista de alvos e viu que tinha alvos que não ficavam na União Soviética. Ele estranhou aquilo. Como assim? Além disso, a situação de alerta era DEFCON 2. O protocolo diz que não é para disparar nada até ser declarado o DEFCON 1. O capitão Bassett mandou a real pro time dele. Galera, eu não vou fazer isso não. Todo mundo tava nervoso ali do lado dele. Tinha um oficial literalmente perto do botão. Aí o Bassett botou 2 soldados armados para vigiar geral. O Bassett deu ordem para os soldados atirarem quem tentasse apertar qualquer botão até ele ter certeza absoluta de que era aquilo mesmo. O Bassett ligou para o centro de comando de operações de mísseis e fingiu que não tinha entendido as ordens. Bassett desligou o telefone. As ordens tinham sido um erro. O lançamento não iria acontecer. William Bassett virou para os homens dele e falou o seguinte, abre aspas, nenhum de nós vai discutir nada do que aconteceu aqui esta noite. E eu digo nada mesmo. Nenhuma discussão no quartel, em um bar ou mesmo aqui no local de lançamento. Vocês nem vão escrever para casa sobre isso. O capitão William Bassett faleceu em 2011 sem que ninguém contasse um pio dessa história. Bassett morreu sem ter o reconhecimento que ele merecia, né? Anos depois, o sigilo foi quebrado. Aí eu pergunto para vocês, uma IA teria tomado a decisão do capitão Bassett? Não. Por muito menos, cara, as IAs pesquisadas apertaram o botão nuclear com força, com vontade ainda por cima. Então, cara, eu digo que a automatização desses sistemas só produziria aquilo para qual a bagaça foi programada. Recebeu uma ordem, a ordem executada, sem pensar, sem pesar as consequências. IA vai fazer isso? Não tem como. Existe um motivo pra gente dizer que o ser humano não é máquina. A gente tem sentimento, a gente tem medo, a gente tem empatia, sabe? A gente visualiza o que pode acontecer se executar aquela ordem. A máquina não, cara, a máquina só faz. Ah, Pedro, mas esse foi um caso isolado. Não foi. Existem vários relatos militares que tiveram a opção de provocar uma guerra nuclear por erro das máquinas, mas escolheram não fazer. Em 2024 eu gravei um vídeo completinho sobre esse lance da Skynet, esse lance de uma IA provocar uma guerra nuclear. Dá uma conferida no canal, ok? Naquele vídeo eu expliquei a história do Stanislav Yevgrafovich Petrov. Ele foi um oficial russo que escolheu não apertar o botão. Então sim, os russos também amam suas crianças, ok? O sistema acusou um ataque americano, Petrov recebeu a ordem de contra-atacar e ele meteu o louco. Petrov abriu uma vodka e tomou um porre, mas não obedeceu. Voltando então para a pesquisa do Kenneth Payne, ele percebeu que as IAs cometeram acidentes em 86% das simulações. Em todos esses acidentes, a crise escalou, a treta ficou maior do que a IA estava planejando. Olha, eu vou contar para vocês só mais um caos, tá? Esse aconteceu em 1979, também nos Estados Unidos. Os sistemas de defesa do NORAD identificaram o lançamento de 250 mísseis nucleares soviéticos. 250, meu irmão, ok? Primeiro cara que recebeu esse alerta tem que trocar de calça, com certeza. O NORAD passou a bola para frente. O governo dos Estados Unidos tinha só 7 minutos para decidir se efetuava um contra-ataque.
Adivinha o que aconteceu depois? Você não vai acreditar. Não vai. Os mesmos sistemas do NORAD registraram disparos de 2.200 mísseis soviéticos. Era o apocalipse. Não tinha nem o que fazer mais. Aí passaram-se os tais 7 minutos e outros sistemas reportaram que era tudo alarme falso. Aquele dia foi teste pra cardíaco. Meu irmão, vou te falar. A causa dessa confusão foi um cenário de treinamento. Exatamente, uma simulação. Um programa de simulação. A mesma ideia que o Kenneth Payne testou agora. Lá atrás, o cenário de treinamento foi carregado por acidente no sistema principal e o sistema principal entendeu que era um ataque real. Cara, tudo isso fica ainda mais preocupante quando a gente coloca IA no meio. O professor Payne, ele provou que a IA claramente toma decisões que não levam em consideração a raça humana. Tipo, cara, IA não tá nem aí pra você, não sabe que você é de carne, sacou, meu? Não tem como. Não é nem que a IA esteja consciente, cara, não é nem que a IA virou uma Skynet e odeia a gente, não é nada disso. Não é ódio, é indiferença. Se a arma nuclear existe, é pra usar. Essa é a lógica da IA. Ué, se existe arma nuclear, por que eu não vou usar se tá aqui na equação, percebe? O pesquisador Tong Zhao, da Universidade de Princeton, ele leu o artigo do Payne e fez um alerta, abre aspas. As grandes potências já utilizam IA em simulações de guerra, mas permanece incerto até que ponto estão incorporando suporte à decisão por IA nos processos reais de tomada de decisão militar. Apesar de tudo, o Zhao acredita que ninguém seria louco de entregar para as IAs o acesso a armas nucleares. Eu também acho, só dizendo, ok? Só que não precisa, ok? Uma IA sem limitações de ética, sem travas de segurança, pode sim aconselhar os humanos que eles apertem o botão. Não precisa nem automatizar. O Capitão Bassi ele recebeu uma ordem errada do sistema. Petrov recebeu uma ordem errada do sistema. Quantos humanos do futuro, do presente, vão receber uma ordem errada de uma IA? Tipo, uma recomendação para efetuar um ataque nuclear. Cara, talvez seja a hora do Sting fazer uma música nova, eu acho, de verdade. Talvez o que possa salvar a gente, a mim, a você, é se as IAs também amarem as crianças, cara. Eu não sei. Alguém programa as IAs para amar as crianças. Agora comenta pra gente, se você estivesse num silo de mísseis e recebesse a ordem de apertar o botão, você apertaria? Fala a verdade. Missão dada, missão cumprida, ou você chutava o balde? Você ia ficar mais tranquilo se essa decisão fosse tomada por uma IA? Vai começar a tratar o chat GPT com uma carinha e não vai nem mais usar o bagulho. Escreve nos comentários o que você achou disso tudo. Obrigado por esse vídeo, galera. Agora toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente fala de tudo, sobre ciência, sobre universo, sobre história, sobre cinema, sobre séries. Obrigado por fazer parte disso. Se está se inscrevendo agora, está se inscrevendo ou se inscreveu antes, aperta o sininho, aperta a notificação. Isso é muito importante, não só pra gente continuar esse trabalho, mas pra você também não perder uma notícia. Até a próxima, galera. Fui! Uhul!